E estamos ao vivo para mais um Tabelando Podcast. Sejam muito bem-vindos para mais uma rodada da Premier League, jornada 9. Eu sou o Jota, estou aqui com o Fernando. Não esqueçam de deixar o like, de colocar os comentários também para a gente bater papo. E não esqueçam também de seguir o canal, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Muito boa noite para todos, muito boa noite, Fernando. Mais uma jornada aí da Premier League, né? Boa noite a todos os telespectadores, boa noite Jota. Uma jornada aí com jogos que a gente esperava resultados diferentes, então muita coisa boa para a gente falar dessa jornada. E telespectadores, não esqueçam de deixar o joinha e comentar. É isso aí, boa. A gente já está fazendo aqui a primeira parte dos resultados da jornada 9. Vamos começar falando sobre Chelsea 2 e Newcastle 1. Um resultado bem importante para o Chelsea, num jogo bem importante também a nível de chances. Foi um jogo bem movimentado, foi para aí quase 30 oportunidades de gol para os dois lados. O Chelsea acaba ganhando o jogo, mas condicionado muito por lapsos individuais. Não que tenha feito um mau jogo, fez um bom jogo. O Newcastle também fez um ótimo jogo, o que não se fazia há um bom tempo. Olhando um pouquinho, falando um pouquinho do jogo, tá? E olhando um pouquinho para a ótica do lado do Newcastle, eu acho que está muito relacionado à questão do Isaac voltar para o time, de ter o camisa 9, inclusive voltou fazendo gol. Isso deixa o time mais confortável no jeito de jogar, não precisa fazer improvisações como estava fazendo com às vezes o Barnes, às vezes o Murphy, é, na, na posição de 9. Então o Isaac ele dá essa essa facilidade para o time. Muitas vezes durante o jogo ele segurou a bola ou foi a este ponto de conseguir prender a bola para o time, o bloco inteiro vir. Gostei muito do jogo do Joelinton também, fez uma ótima partida. Foi um jogo bem legal, um jogo bem aberto, com bastante possibilidades aqui também. E, e algumas notas aqui do que eu anotei sobre esse jogo, tá? Os dois times foram bem ofensivamente e para mim os dois times tiveram alguns pontos defensivamente, mas não foi tanto problemático. O Newcastle ainda com alguns pontos defensivos para melhorar, mas é uma luz nesse Newcastle que estava a performar muito mal e não estava conseguindo nos últimos jogos melhorar, mostrar muita coisa. O Reece James na esquerda com o Cucurella na reserva, o Cucurella voltando à suspensão, então achei bem estranho isso, mas me parece um pouco mais de conservadorismo do lado de dar um pouco mais de ritmo também para o Reece James, que foi muito bem, inclusive, tá? Foi muito bem no jogo. O Newcastle melhora a performance, mas falta o resultado, falta o gol e, como eu já comentei também, a volta do Isaac, né? A gente tem também o Chelsea, ele é um time, ele tem sido o time com menor escalação, com menor média de idade de escalação dos times da Premier League, e isso não desta Premier League, da história da Premier League. Então é algo muito grande que esse Chelsea tem feito com essa garotada toda com pouca idade. Foi com o Caicedo e o Lavio no meio, no caso o Cole mais uma vez titular. Achei bem interessante isso. A principal mudança para mim a nível do time, tá? Foi o Pedro Neto no lugar do Sancho e não, pelo menos não achei nada que o Sancho não pudesse jogar e apenas por escolha do próprio treinador. E o Pedro Neto foi muito bem, fez gol, deu assistência, fez gol não, botou a bola na trave, deu assistência, então foi muito bem, querendo ou não, né? Gol do Jackson mais uma vez, acho que é importante primeiro. O Palmer fez uma partidaça, fez gol, fez um gol, teve um gol anulado também. O gol do Jackson é o Palmer que dá um passe para o Pedro Neto no espaço, que é um passe maravilhoso, cortando a defesa. E realmente é um jogador muito diferente deste Chelsea. Mais uma vez a gente tem que falar sobre isso também, porque é um gajo muito diferente o jeito que ele joga. Ele nem tem muito o biotipo de jogador de futebol, ele é bem magro, franzino, assim, né? Mas tem muita bola no pé, tem muita qualidade. E acho que os grandes destaques do lado do Chelsea vem pelo que o Palmer jogou mais uma vez. O Pedro Neto realmente foi um jogador muito importante. O Jackson com gol. O Reece James bem e saudável. Vamos ver se ele consegue se manter saudável também. Achei o Madueke um pouquinho abaixo. Não tenho gostado muito do Madueke. Acho que o próprio Chelsea tem algumas opções que eu poderia começar a pensar. Próprio talvez jogar o Palmer pela direita, ou tentar o Nkunku por trás, tentar com dois atacantes. Eu não sei. Acho que tem outras opções além do Madueke. Não é um jogador que me brilha os olhos o Madueke. O próprio Veiga jogou muito bem. O Sancho agora foi banco, mas tem o Muda, que tem o João Félix. Então, assim, opções tem para o lugar do Madueke, mas não fez uma grande partida, mas acaba sendo a opção do Enzo Maresca também.
tirando aqui daquela ideia que eu já tinha trazido para vocês aqui, pessoal, é o Pedro Neto a grande diferença. Esse seria mais ou menos o Yulavia, no caso, né? Esse seria mais ou menos esse time que normalmente teria o Enzo Fernandes do lado do Caicedo com o Sancho na ponta. Essa é basicamente o mesmo time. O Reece James a gente já sabia que naturalmente voltando seria titular também, seria normalmente o Reece James com o Cucurella na esquerda e o Malo Gusto, no caso, na segunda rotação, que é das ligas europeias. O Pedro Neto costuma jogar mais Liga Europeia do que a Premier, mas o teste na Premier também saiu muito bem. Do lado do Newcastle, a linha de zaga, o Fabian Schär e o Burn um pouco, são zagueiros relativamente lentos, mas um pouco atrapalhados, achei. Eu gostei muito da partida do Joelinton, gostei muito da partida do Tonali também, do Isaac também, uma ótima partida. Acho que são bons sinais para esse Newcastle que pode voltar a competir, pode voltar a conseguir fazer coisas grandes dentro dessa Premier, sabe, Fernando? Porque eu estava achando que esse Newcastle já tinha perdido um pouco o gás, mas fez uma ótima partida. Claro que foi a Stamford Bridge, perdendo a Stamford Bridge não é nada assustador, mas a nível de resultado foi muito mais pro Chelsea. Parte final do jogo, Fernando, pelo menos do que eu pude ver, né? O Newcastle até atacou bem mais que o Chelsea sofreu um pouco no final do jogo, poderia ter tomado 2-2. O jogo estava bem aberto mesmo, mas não saiu o gol e o que importa foram os 3 pontos pro Chelsea. Isso importa muito para a classificação e pro Chelsea ficar lá em cima, né? Sim, é impressionante o que o Enzo Maresca vem conseguindo fazer com o Chelsea. E o Chelsea vem se desempenhando muito bem, conquistando pontos. Isso é muito importante para eles. E o Chelsea hoje ele funciona com a base de Cole Palmer. Se o Palmer está bem em campo, o Chelsea consegue desempenhar um bom jogo, consegue conseguir resultados. Uhum, Mas muito se depende dele. Tanto é que foi um jogo muito bom, um jogo muito ótimo. Só que em partes dos jogos ali, que a gente via que o Palmeiras um pouco mais cansado, ele meio apagado em alguns momentos do jogo, a gente via que o Chelsea não funcionava muito bem. uhum, E isso é um ponto que o Enzo Maresca tem que começar a pensar, pensando em grandes jogos, ligas europeias e tudo mais, porque não dá para ficar dependendo só de um jogador. Mas quem teve a oportunidade de assistir o jogo foi um jogo excelente, um jogo muito bom. Os dois times ali ofensivamente, os dois times pensando mais em atacar. uhum. Defensivamente ali o Newcastle teve um pouco a desejar. Eu espero mais da zaga do Newcastle, não são zagueiros ruins, são zagueiros bons, só que eu espero mais deles. Eles podem entregar mais. Dan Burn pode entregar muito mais do que ele vem entregando. Uhum. Então, um pouco a desejar da zaga ali do Newcastle, mas foi um bom jogo assim a nível ofensivamente de se acompanhar. Pedro Neto ali começou como titular, teve a oportunidade de um jogo de Premier League como titular e muito bem em campo, na vaga ali do Sancho e muito bem, jogou muito bem mesmo. Uhum. Bastante finalizações, bola na trave, ajudando muito. O Newcastle com bastante lesões, né? O Callum Sim, Wilson fora, o Trippier, a linha de defesa é praticamente toda fora. O Botman fora, o Lascelles fora, o Trippier fora e o Callum Wilson também fora. Então, assim, sente também isso, né? sim. Se a gente for pensar hoje, qual é a zaga ideal, defensivamente, qual é os jogadores defensivos ideal dos 11 principais do Newcastle, praticamente estão fora. Então, É. os que tem hoje para repor são São bons esses que zagueiros, têm os mas são bons melhores, são zagueiros. bons zagueiros, Uhum. só que não estão conseguindo, dentro de campo, mostrar isso. Está faltando eles dentro de campo demonstrar que eles são bons zagueiros. É. Então, está faltando isso para o Newcastle. Claro que tem diferença do zagueiro titular hoje para o reserva. Uhum. Perdeu o Trippier, que as últimas temporadas foi boa, então tem diferença. O Trippier é um jogador que ajuda muito, principalmente bolas paradas. Muita Então, assistência em bola parada, né? sim, bastante. Então, isso tem essa diferença, mas o Newcastle tem condições de conseguir manter ali uma alta performance, de disputar ali contra os grandes. Tem investimento para isso. Boa. É. ah, Entraram ainda durante a partida do lado do Chelsea o Mudryk, o Enzo Fernandes, Cucurella e o Nkunku. E do lado do Newcastle, o Murphy, Longstaff, Willock, o Kelly e o Osula. É... Bom,
Acho que de Chelsea e Newcastle era basicamente isso. Realmente foi um jogo bem interessante, um jogo bem legal, com XG altos, quase de 2, 1,68 para o Chelsea, 1,85 para o Newcastle, 17 remates, 17 tentativas de gol, remates em direção à baliza do Chelsea, 11 do Newcastle. A segunda parte, o Newcastle com XG maior, na primeira etapa, no caso, o Newcastle com XG maior que o Chelsea. Então, foi um jogo bem interessante e um jogo muito movimentado. Realmente muito bom de ter assistido esse jogo. Esse Chelsea Newcastle entregou o que a gente esperava. Não entregou tanto em quantidade de gols, mas entregou muito, muito em jogo também. Saindo de Chelsea Newcastle, vamos para o jogo o principal de nível de nome do que tem da rodada, né? Que seria Arsenal e Liverpool, o 2-2. Um 2-2 onde tivemos alguns destaques, algumas notas aí também para trazer um pouquinho. Primeiro, o Liverpool iniciou o jogo sem o Diogo Jota e o Alisson. O Alisson já era suposto, o Diogo Jota, lesão mais recente também. O Liverpool um pouco mais abaixo a nível de performance, falando um pouquinho de modo geral, já vou entrar um pouco nos detalhes, nas nuances do jogo, mas achei o Liverpool um pouco mais abaixo, mas é normal, é difícil jogar no Emirates e conseguir manter aquele nível, mas o ponto mais importante do Liverpool que foi eficácia e manteve aquela eficácia para ficar na disputa do campeonato. Ele sabia que é um jogo que ele não poderia perder e que o empate era importante. Ainda que eu acho que o Liverpool até poderia ter feito um pouco mais. O Arsenal estava bem remendado até porque estava sem o Saliba suspenso. O Ben White acabou voltando agora mais como zagueiro. O Thomas Partey na lateral direita, o Timber na lateral esquerda. O time estava bem remendado. Se a gente parar para olhar, só tinha o Gabriel Magalhães. Depois o Gabriel Magalhães acaba por sair também. Parece que sentiu. E o Kewell, inclusive, entra e o gol acontece depois. Não propriamente culpa do Kewell. Mas tem algumas peças do Arsenal nessa temporada também não estão naquele nível. O caso de Martinelli também é outro que não está entregando neste nível também. Bom você ter comentado sobre isso, que eu vi umas notícias aqui da Inglaterra. Muitos canais esportivos vêm apontando isso no Arsenal, que é um elenco bom, mas como tem muitos jogadores, se torna um elenco, muitos jogadores machucados, se torna um elenco curto. Um Uhum. time que pensa em ser campeão, o elenco do Arsenal hoje está muito curto. É. E aí, nesse jogo contra o Liverpool, chegou ali no segundo tempo, a gente viu que o Arteta não sabia o que fazer porque não tinha jogadores no banco para entrar e mudar o jogo. Então, muitos jogadores machucados, Uhum. alguns jogadores não vêm jogando bem. E se quer ser campeão, tem que ter um elenco um pouco maior para ter peças para repor. Do que a gente está falando aqui é Tierney, Saliba, Calafiori, Odegaard e Tomiyasu. Todos eles fora, tirando o Odegaard, todos eles da linha de defesa. Calafiori, Tierney e Tomiyasu praticamente é a mesma posição, todos pro lado esquerdo, mas o Calafiori era zagueiro. E o Saliba é a dupla de zaga com o Gabriel Magalhães também. Então isso já tem um impacto bem grande no time. O Rice foi deslocado praticamente como primeiro defensor para tentar liberar um pouco o Merino para jogar. Inclusive o Merino faz um dos gols, o primeiro gol dele com a camisa do Arsenal. Isso libera um pouco pro jogar. E para mim, eu ainda não entendi por que, que o Arteta não faz isso, que o Rice era o trinco do time do West Ham, por que, que ele não coloca ele como trinco? Na temporada passada também não. Insiste com o Rice avançando, o Rice tem a boa bola parada, inclusive é o batedor hoje de cantos do time do Arsenal, mas ele tem que entender que a melhor posição do Rice é como o primeiro volante, ou o trinco no caso. Ele tem que ser essa posição, e o Merino pode ser uma boa posição para esse segundo também. A parte de ataque, o Arsenal também tem problemas, porque praticamente todos os atacantes que ele tem, o Havertz e o Saka é quem performa, porque o Martinelli está muito mal, o Trossard oscila muito, o Gabriel Jesus não consegue entregar, mesmo quando entra, quando não entra, não consegue entregar. Então é muito pouco também para esse time a nível ofensivo. E esperava um pouquinho mais também é, de poderio ofensivo nesse sentido. O Saka comeu a bola, o que ele incomodou o Robertson não está escrito, jogou muita bola, realmente. Existia toda hora uma preocupação do Van Dijk com o McAllister e com o Robertson para fazer a dobra, para fazer a trinca em cima do próprio Saka, e ele inclusive faz um gol, mas o primeiro tempo dele realmente foi muito bom, tá voltando de lesão, então também não jogou o jogo inteiro, porque não tinha gás No, para isso, né? no gol do Saka, o Robson não sabia o que fazer. Ficou no chão, assentado, só Sim. esperando sair o gol. É um golaço do Saka. Ele incomodou o que ele podia, ele fez. Inclusive foi um belo passe do Ben White na bola longa.
uma bola esticada bem interessante. Algumas notas aqui que o Arsenal acabou tomando o gol do próprio Veneno, né? Tomou um gol de bola aérea, mas fez também o gol de bola aérea, mas importante, gol do Van Dijk. E é um ponto importante porque o Gabriel Magalhães não tá, então tem esse impacto defensivo também nessa bola aérea quando o Gabriel Magalhães não tá, e o Arsenal tem tomado gols de bola aérea até mesmo com o Gabriel, mas também tem feito muitos gols. É disparado o time com maior quantidade de gols da Premier League nos últimos 2 anos, se eu não me engano, são 27 gols. Então é muita coisa aí na bola aérea também. O Salah ele é um pouco discreto no jogo até a saída do Timber, que quando praticamente sai ali no. Deixa eu até ver que minuto que o Timber acaba por sair. 76. E logo depois acaba por acontecer o gol, né? E é importante essa nota também, né? Porque o gol sai aos Ele saiu 81. machucado. É, Mais uma preocupação. Ele sai aos 76 e, machucado. e tem jogado muito Mas, bem, né? Um jogador que tem entregado muito para esse Arsenal também, esse Timber, que teve uma lesão séria na temporada passada, então agora tá de volta e tá conseguindo jogar muito bem. E aí o Salah acaba por ficar um pouco mais solto, né? Porque saiu o Gabriel Magalhães e sai o Timber, então ele acaba por ficar um pouco mais solto, acha o gol, no caso. Ele empata com o Robbie Fowler, e faltam 12 gols agora para passar o Thierry Henry em gols na Premier League, então com certeza é o star player quando precisa resolver, quando o negócio está enrascado, quando o jogo está difícil, ele acha esses gols. Foi uma bela jogada, uma bola longa do Arnold encontrando o Darwin preparando para o Salah entrando no facão, que a gente chama, e para fazer mais um gol. Então, realmente um gol muito importante, até pelo tempo do jogo, já estava encaminhado para o final do jogo. E esse gol do Salah, querendo ou não, representa um pouco desse Arne Slot, representa um pouco desse time que ele não é tão brilhante quanto já foi na era Klopp, no caso, mas é um time muito seguro a nível de regularidade, muito calmo a nível do que precisa fazer no jogo e se mantém concentrado o tempo inteiro. O Arsenal foi um pouco para trás no segundo tempo, a minha percepção foi essa, e acho que é um pouco perigoso isso, porque sai com 2-1 no primeiro tempo e dá um passo para trás. O Liverpool ganha um pouco mais de campo, domina um pouco mais o campo também. Mas de modo geral, assim, algumas notas aqui, né? Martinelli muito mal, Trossard para mim pior ainda que o Martinelli, os dois muito mal na partida, o Saka e o Havertz com certeza os grandes destaques dessa partida. Gostei da volta do Ben White, vamos ver como é que ele pode aproveitar melhor esse Ben White, seja como lateral, seja como zagueiro. Gosto muito desse jogador, acho que tem muito potencial. E estava sendo o banco de reservas para o Calafiori também, que tá machucado. Do lado do Liverpool, Salah mais pelo segundo tempo, o primeiro tempo muito ruim. Mais uma ótima partida agora no jogo muito grande do Gravenberch. Acho que mais uma vez fez uma partida muito importante. Não gostei da partida do Curtis Jones. Achei ele sofrendo demais, assim, até com o próprio Martinelli, que não gerava tanto jogo assim, mas quando o Martinelli aproximava com o Trossard e o Havertz, o Curtis Jones completamente perdido. McAllister até fez realmente uma boa partida também. Luiz Dias sofre um pouco mais quando o jogo não dá campo para ele correr, né? Quando ele não tem transição, ele sofre um pouco mais. Não foi tão bem assim. É, o Liverpool realmente arrancou esse empate no coletivo. Não teve nenhum grande destaque do time, pelo menos na minha visão, assim. Mas arranca muito no coletivo, arranca muito nessa resiliência que esse time acaba tendo. E para quem entrou, de todos que entraram para mim, o Gakpo conseguiu fazer mais do que o Luiz Dias estava fazendo e se calhar ainda tá a pedir passagem nesse time do Liverpool também, né? sim, importante o empate para o Liverpool. Fora de casa, para quem está brigando lá em cima, claro que a vitória seria melhor, mas o empate foi um bom resultado. Para o Arsenal, fica que eu gostaria de um resultado ruim, porque estava ganhando 2-1. O segundo gol do Liverpool, ele sai do lado esquerdo da defesa, o lado que tem o Gabriel Magalhães e o Timber, e os dois saíram machucados. Uhum, Então, o gol do Liverpool, o segundo gol do Liverpool, sai do lado onde o Arteta teve que mudar. E como eu comentei antes, que é um elenco curto, não tem opções. Quem entrou no lugar do Timber foi um jovem de 18 anos. Não dá nem para colocar a culpa nele no lance. Mas era o lance ali de que, se fosse uma pessoa mais experiente, acredito que não tomaria.
uma bola ali que o zagueiro fica meio perdido. E aí, para a torcida do Arsenal, isso acaba se tornando um pouco triste, que poderia sair com a vitória, poderia segurar ali. O Arteta faz isso muitas vezes. Alguns jogos a gente viu o time defende mais, que foi o que aconteceu no metade do segundo tempo. O Arsenal deixou de jogar, saindo mais no contra-ataque. Então, dava para o Arsenal fazer isso e sair com a vitória. Mas, claro que defensivamente ali o time estava sem seus principais jogadores. Saliba suspenso, Magalhães machucado, Timber machucado, Calafiori não conseguiu jogar por muito tempo. Então, ficou ali meio que difícil manter o resultado. Foi um bom jogo. Um dado importante, que o Liverpool, nessa temporada na Premier League, não tinha tomado nenhum gol no primeiro tempo. É o primeiro gol no primeiro tempo na Premier League que o Liverpool Uhum. toma, e acaba tomando 2 do Arsenal. Então, o primeiro tempo do Arsenal muito forte, o Arsenal jogando bem no primeiro tempo. Então, essa é uma informação importante que a gente tem que. O Liverpool, o Arne Slot consegue resolver ali alguns pontos defensivamente que o Liverpool está vendo muito bem. O Van Dijk volta a jogar bem, e não só defensivamente, ele vem ajudando no ataque, fez o gol aí de cabeça. Então, tá levando perigo. Então, o Arne Slot também vem, assim como o Maresca no Chelsea. O Arne Slot no Liverpool vem surpreendendo a primeira temporada dele. E, claro, que ele Muito. pega um time praticamente montado, é o mesmo time que o Klopp usava, Uhum. mas com alguns pequenos ajustes, e o time é regular e eficaz. Não é aquele time que está o tempo todo jogando bonito, mas é um time regular e eficaz. Chega no ataque, faz gol e leva o resultado. Eu tenho a sensação assim que esse Liverpool ele é capaz de competir mais que o Liverpool do Klopp da fase final, dos últimos 2 anos do Klopp. O time do Klopp ele não competia tanto, mas era um time muito vertical, então ele atacava muito a bola. Não queria muito a bola, mas quando estava com a bola ele queria atacar muito e fazia isso muito bem. E esse time ele parece ter um pouco mais de controle, ele tem um pouco mais de sabedoria para jogar nas três faixas do campo, na faixa defensiva, na faixa de médio e na faixa de ataque do campo. Então, me parece um time mais. É complicado a gente dizer isso do time do Klopp, mas parece um time um pouco mais equilibrado emocionalmente ao jogo. O time do Klopp tinha sempre uma pressa de atacar, sempre uma pressa de agredir o adversário, inclusive marcava lá em cima, tentava roubar a bola na pressão. E o Arne Slot varia muito isso. O time começa na pressão contra, por exemplo, contra o Arsenal, dá 2 passos para trás, espera um pouco, toma o primeiro gol, dá 2 passos para trás, espera um pouco, entende o que o jogo está pedindo, faz o jogo, consegue o empate no caso, continua trabalhando ali na linha média para a linha ofensiva na pressão, toma o segundo gol logo no finalzinho do primeiro tempo ainda, e para o segundo tempo ele começa com uma linha até relativamente baixa, esperando para ver o que o Arsenal vai jogar. Então, assim, me parece um pouco isso. Assim, não que o time que eu achasse o time do Klopp desbalanceado, mas o jogo de ontem me demonstrou um pouco isso. Assim, me deu essa sensação de ser um time um pouco mais equilibrado, um time que sabia mais ou menos quando que precisava jogar. Sim, isso realmente isso é verdade. Hoje, para mim, um dos principais jogadores ali no jogo foi, para mim, o McAllister. Jogou muito bem. Tanto é que ele sai aos 60 minutos ali, mais ou menos, no começo do segundo tempo. E tanto é que o Liverpool sente um pouco a saída dele. Estatisticamente, vão colocar o Salah como melhor em campo por causa do gol. Sim, sim. Só O que Salah não fez foi. um parte final do jogo boa. Sim, Fora foi a isso, parte final. Fora isso, o Salah praticamente não teve em campo, não conseguiu O fazer Timber nada. anulou muito bem eles. Sim, depois que o Timber sai de lesão aos 76, e aí sim o Salah começa a jogar e aí aos 81 ele faz gol. Antes disso, para mim, o melhor em campo ali do lado do Liverpool, o McAllister. E Ah, tanto é que depois que ele sai e entra o Szoboszlai, claro que não é a mesma qualidade técnica, e aí o Liverpool sente um pouco ali a mudança. eu nem acho que é por questão de qualidade, Fernando, porque o Szoboszlai é um ótimo jogador. A questão é que são jogadores completamente diferentes. McAllister é muito mais um segundo médio e o Szoboszlai é muito mais um meio atacante, um segundo atacante do que propriamente um meio campo, sabe? Sim.
Acho que é uma característica muito diferente, assim, é difícil. Eu gosto, eu, pelo menos assim, particularmente, sempre gostei muito do Szoboszlai, desde a época do Leipzig. E só que pra mim ele não, essa de querer jogar ele como segundo médio ali no Liverpool não funciona, ele não encaixa nisso. Boa. Passando então falamos já de Arsenal e Liverpool, vamos para o nosso desastre da rodada, né? Que é o nosso Manchester United, né? A gente já tinha, vem falando, já tinha falado na última jornada também, sobre a questão do Manchester United, né? Manchester United que continuou oscilante, continuou com aquela montanha-russa de emoções e ele conseguiu a façanha de perder para o West Ham do Lopetegui que estava muito mal. O jogo foi bem relativamente feio, não feio assim. O United perdeu um caminhão de gols, o West Ham não teve tantas chances, mas das poucas que fez acabou achando dois gols. O, o 1 a 1 do jogo até o segundo gol do West Ham que é de pênalti, 1 a 1 do jogo, os dois gols é de uma coisa estranha, um bate-rebate dentro da área nos dois gols, tanto o gol do United, do Casemiro, quanto o gol do West Ham também. Então, assim, o jogo não foi tecnicamente bom, nitidamente os times não estão bem, desorganizados, sem sincronismo, sem movimentos, um jogo bem estranho de assistir. E o United conseguiu a façanha de perder para esse West Ham do Lopetegui. Bom para o West Ham do Lopetegui, no caso, obviamente, porque estava numa sequência muito ruim. Chega aos mesmos 11 pontos do United, por incrível que pareça, mesmo em queda livre do jeito que esse West Ham estava jogando. Tem um sopro aí, né, neste West Ham contra este United. E foi, a gente falou, né, que não chegava na ceia de Natal, foi a carta de demissão do Ten Hag, né? Não foi ele que pediu, foi desligado hoje, saiu a notícia no caso que o Ten Hag está fora do Manchester United, agora vamos ver quem que deve vir para ele, mas eu acho que é muito difícil que alguém venha e consiga fazer algo pior do que o Ten Hag estava fazendo com esse elenco, sendo bem sincero para ti, Fernando. Sim, e demorou para sair. Eu achei que ele nem viria para essa temporada. Minha opinião, claro, decisão completamente errada da direção, não deveria nem iniciar a temporada com ele. Insistiram com ele, não conseguiu ter um bom resultado, boa regularidade, nada disso. E Uhum. o Manchester United foi ao mercado, trouxe bons jogadores, trouxe boas contratações. Algumas ali pode dar para ter um pouco de reclamações, questões de valores. Um exemplo do Gard, o valor que pagou, mas são O bons próprio jogadores, Anthony, boas né? contratações. Sim, o próprio Antony. Mas para essa Ah, temporada ok. em si, as contratações para essa temporada foram boas, contrataram posições que precisavam, contratou atacante, contratou laterais, contratou zagueiros, meias, então trouxe jogadores para posições que precisam. Então o elenco do United não é ruim, é um elenco bom, só que a gente viu que o Etihad não conseguia entregar mais. É. Ele não Não, conseguia. tira, não tinha mais de onde tirar, ele não conseguia tirar mais do elenco. A gente tinha a sensação de que ele não sabia o que fazer mais. E para o torcedor do Knight, o resultado, claro que a derrota não é boa, mas muitos torcedores estão felizes por causa da caída do Etihad, porque o torcedor do Knight já não aguentava mais ver o Etihad no comando. É. Então, era um desejo de muitos torcedores. E eu gostei da partida do Casemiro. O Casemiro muito bem em campo. Fez o gol ali também, Mais um jogo mas bom, tá? O jogo passado dele um também foi jogo bom. bom. Foi mais um jogo bom Se a dele. gente pegar, se a gente pegar nessa temporada 10 jogos dele, 7 são bons. A questão é a falha dele no clássico. E isso manchou ele um pouco. Uhum, uhum. Claro, É que foi como uma vitória bem forte, né? No clássico, no sim, derby, né? foi uma vitória forte e falha dele. E também porque o elenco não vem jogando bem. Então ele acaba também levando um pouco da culpa. Mas se a gente for olhar individualmente, o Casemiro jogou bem esse jogo, alguns jogos vem jogando bem. E é triste para o United o resultado, aonde se encontra na tabela, por exemplo, É. está quase próximo ali da zona de rebaixamento, uma disputa meio que direta ali com o West Ham, que os dois estão lado a lado, o West Ham em 13º, o United em 14º, então o resultado ele meio que prejudica isso, mas vamos ver aí quem é que vem para assumir esse elenco e conseguir melhorar.
para ver se consegue pelo menos buscar aí uma Conference League, uma Europa League, ou quem sabe conseguir uma vaga na Champions, porque até o campeonato está no começo, só 9 rodadas, então ainda tem muitos pontos pela frente. A gente está chegando no primeiro terço, basicamente, aí do campeonato, né? Um pouquinho menos ainda do que um terço do campeonato. Algumas notas aqui. Eu não achei pênalti, tá? Eu não sei se tu viu o lance do pênalti do West Ham. Achei bem mandrake aquele pênalti. O juiz muito mal. Os juízes da Premier League têm falhado de forma grosseira, pra ser bem sincero. E não achei nada naquele pênalti do pênalti do Elite. Mas enfim, o juiz deu pênalti no finalzinho ali do Delete e o Jane Bowen converteu. Acho que pro West Ham e pro Lopetegui é um suspiro, porque o negócio estava ficando bem estranho, estava bem difícil. Não só a nível de classificação, mas por esse próprio time ver se ganha um pouco de confiança e consegue fazer alguma coisa diferente também, né? Boa. Sim, eu também não fiquei muito confiante no pênalti, mas eu nem, gosto muito do United, sou torcedor do United, então nem reclamo muito do pênalti, do resultado, porque olhando por o outro lado, tem aquela questão do copo meio cheio. Se talvez não fosse a derrota, talvez ainda manteria o Eckenheim no comando aí. Não conseguiria fazer muita coisa Eu para os falei pra ti, próximos Fernando, jogos. ele não ia chegar na ceia de Natal, ele não sentava na mesa na ceia de Natal. Então, era, ó, vamos ver agora o movimento de mercado com o novo treinador também. E o United que precisa recuperar um pouco da quantidade de lesionados, né? Yoho, Shaw, Mounts, Malacia, Mainu, Maguire e Anthony, muita gente machucada. Então, claro, o elenco é grande, ainda tem o Gart, que nem jogou o último jogo, tem Lindelof, tem Diallo, tem Evans, tem Zirkzee, tem bastante gente indo, mas já está começando a usar meninos, né? Tinha o Whitney no banco de reservas, o Baindir também no banco de reservas, então tendo que usar esses garotos também, porque pouco tem aparecido esse elenco por estar muito machucado também. Então esse é um outro ponto de bastante preocupação para este United. Passando então desta hecatombe que aconteceu, mas como o Fernando bem disse, pelo lado bom da história, pelo copo mais cheio, a queda do Tenag. Vamos ver agora quem é o movimento de mercado que esse United consegue trazer. Passando para o outro lado de Manchester, né? Falar um pouquinho de Manchester City 1, Southampton 0. É, Obviamente esse jogo era para ter sido uns 4, tranquilamente. Só o que eu contei de chances claríssimas, não claras, claríssimas. Ah, falando em chances claríssimas, vamos voltar um pouquinho antes de eu passar para City. Tu viu o gol que o Dalot perdeu no jogo do United? É inacreditável aquele gol. Não dá para perder um gol daquele jeito, um jogador do tamanho. Sem goleiro. O United perdeu bastante gol, é verdade, mas aquele gol não tem como. O gol é muito grande para ele conseguir errar aquele gol. E aquilo parece, assim, ó, sempre, aquilo parece coisa de eu preciso derrubar esse cara, eu não posso fazer esse gol porque esse cara vai salvar se eu fizer esse gol. Então é inacreditável aquilo. Parecia que o pensamento era esse mesmo. É, realmente, porque olha. Bom, voltando aqui para o outro lado de Manchester, foi um jogo completamente do City. O Southampton até botou uma bola na trave no final do primeiro tempo, conseguiu dar alguns remates no gol ali, mas pouco conseguiu aparecer. A gente já sabia que ia ser muito isso. Gostei mais uma vez da partida do Savinho e do Matheus Nunes. Matheus Nunes com mais uma assistência, mais um gol do Haaland também. O Foden não achei tão bem, mas acho que esse meio campo eu gosto mais dele assim do que ele com o Gundogan. Por mais que seja o Kovacic nessa primeira. O Gundogan estava muito mal, foi para o banco de reservas. E eu gostei muito da partida do Savinho, gostei muito da partida do Matheus Nunes também. O Bernardo por dentro para mim é sempre um perigo. O Phil Foden Mais uma vez o Matheus Nunes titular. é titular, exatamente. Depois do que a gente falou no vídeo da Champions, para quem não viu, tá no nosso canal ali o vídeo da última rodada da Champions, a gente falou bastante, o Matheus Nunes, querendo ou não, participou bastante dos gols e fez uma ótima partida. E só duas substituições, ele tira o Matheus Nunes para colocar o Gundogan e tira o Rico Lewis para colocar o John Stones. Então, assim, ele com o jeito mais Guardiola impossível de ser. Foi um completo amasso. Isso aqui foi só do Haaland que eu contei, foram 4 que ele perdeu, literalmente perdeu, porque era do Haaland a gente espera que faça. E ele perdeu, foram 22 remates a 5.
Foram 8 remates na baliza, 7 remates para fora e os para fora foram muito perto da baliza também. Foi um XG de 2,73 a 0,21, foi um completo amasso, desde da posse de bola ali foi quase 60%, nem foi tanta posse de bola do que é o do City, mas foi muito, muito ataque, foi muita pressão. Então, assim, foram 12 escanteios, então, assim, contra um do Southampton. Era o que a gente já imaginava, aconteceu o que a gente já imaginava. Eu só achei que faltou um pouquinho mais de gol. O gol saiu cedo, mais um gol estranho do Haaland. Agora fez um gol sentado. Cada jogo ele faz um gol diferente. Agora fez um gol sentado. E só esperava um pouquinho mais de gol. E acho que era daquelas partidas que a gente já falou. A gente até brigou, entre aspas, aqui no vídeo da Champions, falando que ele só faz gol contra esses times pequenos. Era aquelas partidas para ele fazer 3, 4 tranquilamente e disparar mais ainda na artilharia, né? Sim, o Manchester City jogando contra o último colocado da Premier League. É o time que só tem um ponto, de 9 jogos só tem um ponto, as piores defesas. Então, era jogo que a gente imaginava que as 3, 4, 5 gols ali do Manchester City. E é impressionante que a defesa do Southampton conseguiu parar o Manchester City. Então, olhando para o lado do Southampton, tem esse ponto positivo deles de conseguir perder só de um gol. Só na diferença de um gol, só 1-0. Então, defensivamente foram bem. O Mas que tu eles não acha que tinham que foi mais melhorar. o acaso do que a defesa que foi bem? Porque o Haaland perdeu 4 gols que não tinha nem defesa, era ele e o goleiro. Uma ele tira pra fora, outra ele tira muito do goleiro, outra ele chuta em cima do goleiro. Eu entendo, eu consigo entender esse teu argumento, mas eu acho que não sei se a defesa fez tanto assim, é realmente porque perderam um caminhão de gol. Sim, tem esses gols perdidos aí que não daria para aceitar ali pensando no tamanho do lado, mas eu gostei do Ramsdale, para mim defendeu muito bem, foi muito bom ali no jogo. O zagueiro, aquele Hardward Bills, Harold Billis. Uhum. isso, para mim também foi muito bem no jogo, muito bem. Ele conseguiu ali muitas vezes segurar o Phil Foden muitas vezes ele iria para o lado dele, fazia uma inversão com o Bernardo Silva, e muitas vezes ele conseguia segurar, não fazendo a bola chegar até ele. Eu gostei. A nível defensivamente, claro, tem uns gols perdidos, mas eu gostei defensivamente do Southampton. Ele conseguiu Uhum. segurar boas bolas, não deixar ali. Claro que teve muitas finalizações, mas poderia ter sido muito mais, porque a nível de jogo ali, a quantidade de pressão, o estilo do Manchester City é sempre pressão alta, sempre tentando Uhum. mais finalizações. O Manchester City pode chegar a 20, 30 finalizações em um único jogo. E o Southampton conseguiu segurar muito bem isso. Tanto é no começo, no segundo tempo, o Southampton volta para o campo com aquele pensamento de que a gente consegue empatar. Tanto é que nos primeiros minutos do segundo tempo, o Southampton ele tem mais chance de gol. Ele tem uma finalização no gol, tem umas tentativas ali, mas aí depois ele volta à realidade. O City recupera a bola e volta a jogar. Então, claro que o Southampton tem que melhorar muito, principalmente ofensivamente, que vem deixando a desejar, Uhum. mas pensando no que vem entregando a temporada, apenas um ponto em 9 jogos, defensivamente não foi tão ruim. Vamos ver se É consegue. importante, é importante para o Haaland voltar a marcar. Que ele fez gol essa semana, na Champions League semana passada, mas na Premier League, o último gol dele na Premier League foi em setembro, 22 de setembro, contra o Arsenal. Então é importante para ele voltar a marcar na Premier League. Por uma Ele seca que tá. incrível de 3 jogos. Sim, Como a gente tá muito acostumado a ele mas fazer gol, 3 jogos sem o Haaland marcar, a gente já cobra, né? sim, a gente está acostumado a todo gol dele. Ou pelo menos um jogo sim, um jogo não. Então, Ah. se ele fica 3 jogos sem marcar, então já começa a pressão em cima. Porque é um jogador que entrega 30, 40 gols em uma temporada. Ele é um jogador realmente bem diferente. E deixa eu até dar uma olhadinha aqui em marcadores. Ele tá, peraí, ó, com 11 gols. 11 gols em 9 jogos. Claro que ele começou muito bem, né? Mas não tem como falar do impacto dele, né? Realmente tem um impacto muito grande. Só uma nota aqui: o Matheus Nunes chega a 6 participações para gol em 9 jogos.
começando a pegar ritmo, começando a mostrar um pouco para o que veio. Aí uma temporada e meia praticamente aí que ele já está no City, a primeira temporada muito difícil de adaptação, mas agora parece que entendeu um pouquinho os mecanismos, entendeu, tá jogando um pouco mais de lado, né? Jogou até um pouco mais de lado, jogou na posição do Cu, na verdade, jogou quase que de ponta, mas muito mais por dentro, como o Bernardo muitas vezes quando joga pela direita, joga um pouco mais por dentro também e funcionando muito bem. Gostei bastante dessa partida do Matheus também. Isso, e o Savinho ainda não saiu gol, né? Tá Joga, faltando mas isso. tá faltando gol pro menino, né? Tá faltando. Vem jogando bem, ajudando muito a equipe, mas tá faltando sair o gol dele. É. Boa. Mais alguma coisa de City e Southampton? Acho que não, né? Foi o que a gente Não, falou, né? O City muitos lesionados, né? Grealish, Doku, De Bruyne, Walker, Roder a gente já sabia. Então, muitos lesionados do lado do City, né? muitos lesionados e o banco ali tá começando a ficar com muitos jovens. Tá Uhum, ficando parecido com o Arsenal. Só que a diferença é que, apesar de ter muito lesionado, mas o time titular ali são jogadores experientes, jogadores que conseguem entregar dentro de campo. uhum. Então não se torna um elenco curto ainda. Do que não era garoto, que ficou no banco foi o Ortega, que é o goleiro reserva, e nunca joga mesmo, e o Nathan, que o resto do mundo era garoto. McAtee, O'Reilly, Carson, tudo garoto. O Gudogan entrou e o Stones entrou também. Então, o elenco é um pouco curto, precisa recuperar esse time. Boa. E pra gente fechar aqui então, falando um pouquinho desse. A gente ia trazer esses principais jogos, como a gente já falou, e a gente deixou aberto. Ou a gente ia falar de Aston Villa, ou a gente ia falar desse Brighton e Wolves. A gente trouxe esse Brighton e Wolves, até tinha até o Nottingham Forest também, mas esse Brighton e Wolves porque foi o jogo mais divertido, né? Olho nesse Wolves, vou voltar a falar nisso. Acho que todo vídeo eu tô falando isso, eu vou continuar falando. Eu sei que agora ele é o penúltimo, não é mais o último, mas ainda não tem vitória. Mas lutou muito, jogou muita bola contra o Brighton. O Brighton também jogou muito, foi um jogo bem legal. Não foi um jogo de defesas, foi um jogo bastante de ataques. Os dois ataques criaram muito, tiveram muitas oportunidades também. Eu gostei bastante do jogo, foi para aí, a gente está falando de quase 35 tentativas de gol dos dois lados, 19 do lado do Brighton, 14 do lado do Wolves. Então, assim, os times tentaram bastante, talvez não com a eficácia que a gente esperasse, né? Podia ter saído até mais gols, mas muito feliz por o jogo poder ter proporcionado isso, o Wolves conseguir mostrar um pouco mais desse jogo também. É, e o Matheus Cunha fazendo gol, o Atnori, que é o lateral que eu já comentei aqui contigo também, que é um bom lateral, tem muito. Claro que o jogo ficou um pouco mais legal pro final ali, né? A partir dos 85 sai o segundo gol do Ferguson do Brighton, daí na sequência já sai o gol do Atnori e aí aos 93, se eu não me engano, sai o gol do Matheus Cunha. Então o jogo no final fica legal, mas o jogo como um todo foi bem interessante, assim, foi um jogo bem aberto. Os goleiros também fizeram boas defesas. Tanto deixa eu pegar os nomes aqui. Eu gosto muito desse Verbruggen, do goleiro do Brighton também, e o José Sá. Os dois goleiros foram bem na partida. Para mim foi um jogo legal, foi um jogo daqueles interessantes. Foi tipo Newcastle e Chelsea, só que talvez um nível técnico um pouco menor, mas mesmo assim com um bom nível. Acho que se esse Brighton e esse Wolves conseguir jogar isso, consegue passar Ipswich, Leicester, Everton, quiçá até o Brentford, que agora foi muito bem, mas tem muitos times ali, no caso, vamos ver o que que a gente tem mais aqui: Crystal Palace, o próprio West Ham, Bournemouth. Esses times estão jogando mais que esses outros que eu acabei de citar, pelo menos na minha visão. Então, Tem acho que elenco para isso. os dois têm. O Brighton tá conseguindo performar, né? Tá conseguindo jogar bem e ficar lá em cima. E o Wolves, infelizmente, não tem os resultados. Mas mostrou. Eu gostei desse jogo porque mostrou um pouco daquilo que eu tava falando. Esse Wolves tem bola, só não tá conseguindo resultado. Sim, tanto é que o primeiro tempo ali praticamente o Wolves não tenta jogar, é mais o jogo do Brighton. O Wolves começa a jogar mais pro final, para tentar buscar um empate. Eu acompanhei um pouco aqui também a notícias do lado do Wolves. Eu tenho dúvida se o técnico do Wolves fica essa temporada inteira, porque está tendo muita reclamação a fórmula que ele vem iniciando seus 11 melhores. Matheus Cunha, a gente sabe que Matheus Cunha é um atacante, é mais goleador,
Então, claro que ele tá com a camisa 10, mas ele não é um 10 de fato. Ele não é aquele meia inteligente, claro, ele tem uma inteligência assim, mas não aquele meia de conseguir deixar o seu atacante na cara do gol, de finalizar. O João Gomes é mais um volante ali, um trinco. E Uhum, essa partida ele colocou o João Gomes como se fosse um ponta, como se fosse um extremo do lado direito. Tem alguns jogadores que ele está colocando em algumas posições que não vem rendendo. E hoje, o jogador mais lúcido do Wolves é o Matheus Cunha. é. E ele colocando o Matheus Cunha no meia ou ponta, não é de, assim, deixar o seu melhor jogador, o seu jogador mais lúcido, mais à vontade de jogar. Uhum. Então, tá tendo muita reclamação da torcida. Eu tenho minhas dúvidas se ele fica até o final da temporada, se ele vai aguentar essa pressão, e até quando os jogadores ali vão aguentar isso também, porque nem todos os jogadores gostam de jogar em posições que não é a sua. Uhum. Jogadores que aceitam isso e conseguem desempenhar um papel bom. São raros jogadores. Então, e tem elenco para jogo. O Wolves tem um elenco muito bom que dá para entregar melhores resultados. Então, vamos acompanhar isso para ver o que pode acontecer para os próximos jogos. Porque o Wolves está ali na zona de rebaixamento, 9 partidas, 2 gols, 9 partidas, 2 pontos. Então, isso é preocupante. É. Indo pra gente chegando na 10ª jornada, o Wolves tem que abrir o olho realmente pra isso. Mas é isso, gente. Isso foi Brighton e Wolves. Foi um jogo bem legal, bem interessante. Mais um jogo muito bom do Mitoma. Gostei. Baleba também, ótimo, ótimo jogo. Muito bom. Gostei do jogo do Estupiñán também, que não é sempre titular, apareceu bem também. O Semedo fez um ótimo jogo pelo lado do Wolves também, gostei muito. Matheus Cunha, como o Fernando bem disse, é o jogador mais lúcido. Gosto muito da Nouri também, para mim é o segundo destaque desse time do Wolves também. Vamos ver se o Garanayo consegue entender um pouco melhor desse time. Às vezes ele está ainda testando, está tentando entender exatamente como fazer esses encaixes, mas foi um jogo bem interessante. Vamos ficar de olho nesse Wolves e neste Brighton. Só uma nota para a gente fechar aqui também sobre Aston Villa e. Me fugiu o adversário agora. Foi Aston Villa e Bournemouth. Foi um jogo que eu assisti. O Villa amassou. Amassou. O John Duran perdeu o gol. O Watkins perdeu o gol. O Rodgers perdeu o gol. O Villa amassou o jogo inteiro. Achou o gol, meio que num bate-rebate dentro da área também, isso já lá para 75, e toma um gol no último lance do jogo com o goleiro dentro da área ainda. Não foi gol de goleiro, mas foi assim, pagou um preço muito caro por não ter matado o jogo quando o jogo ainda estava disposto para ele. Realmente a nível de campeonato impacta um pouco, porque tinha totais condições ele de ganhar esse jogo e jogando muita bola, o Tielemans também jogando muito bem, mas não fez os gols. O grande problema foi fazer os gols e aí pagou o preço por não ter matado o jogo. Boa. Passando para os 11 da jornada, então. Esse aqui é da SofaScore.com, tá? Que traz pra gente. Então, tivemos o Travers, o goleiro do Bournemouth, que, como acabei de falar, né, fez defesa, um monte de defesas. Apesar de que o jogo do Nottingham e o Leicester, o goleiro do Leicester também fez umas defesaças, coisas lindas. Olho nesse Nottingham, mais uma vez eu vou falar isso, a gente já vai olhando na tabela. O Gvardiol, então, no lado esquerdo, ele que não é lateral, mas enfim, colocado como lateral esquerdo porque joga pela esquerda. O Van Dijk fez gol, então acaba por ter esse destaque também, aumenta um pouco a nota. Não foi um primoroso jogo do Van Dijk, mas também foi bem. Harwood Southampton foi até a nota que tu colocaste, né? Um zagueiro que foi muito bem dentro das condições e da situação, o situacional do jogo contra o City também. Reece James, do lado direito, que jogou na lateral esquerda, inclusive. Mas é importante ver ele, esperamos que ele fique saudável, porque ele é um jogadoraço, acho que ele tem muito futuro. É um jogador novo, tá? A gente tá falando de um jogador de 24 anos, ainda tem muita coisa porque se lesionou muito e surgiu muito cedo também. O Casemiro, uma ótima partida, como a gente falou também, é um jogador que tem subido de produção. Esperamos que venha um novo treinador aí e consiga potencializar mais ainda, porque a gente sabe o que esse jogador ainda pode entregar. É um jogador ainda muito bom.
Matheus Nunes, como a gente falou de destaque, o Savinho do outro lado, como a gente falou também de destaques, Matheus Cunha por dentro do Wolverhampton, que foi o que aconteceu, o Chris Wood, que fez 2 gols no jogo do Nottingham também, é um zagueirão, aqueles bem durão, bem inglês durão assim, mas fez um gol até bonito, girando o corpo, recebendo a bola, girou em cima do zagueiro, bateu no canto, bonito gol. O outro gol foi uma atrapalhada da zaga do Leicester, ele na corrida, incrivelmente, um jogador de 1,90 m e alguma coisa, na corrida se antecipou o zagueiro, deu uma cabeçada e encobriu o goleiro de cabeçada. Um gol completamente estranho, mas a cara de Chris Wood. E o Mbeumo do Brentford, a gente não falou desse jogo, tá? Mas olha nesse jogador, o Haaland tem 11 gols, ele tem 8, tá? Ele tá carregando esse Brentford nas costas, olho nesse jogador. Vamos ver se essa janela de inverno já não vai apertar um pouco pro Brentford conseguir segurar ele, que é um jogador com bastante destaque, mas é provavelmente uma temporada só no Brentford. É um time bem interessante esse time do Brentford, não é só ele não, mas a gente não falou, a gente vai falar em alguma outra rodada aí, a gente vai ter jogo do Brentford para falar também, mas é um time bem interessante que a gente está vendo surgindo aí. Alguém aqui que tu não colocaria aqui, eu talvez trocaria o goleiro, colocaria o goleiro do Leicester, acho que seria um ponto aqui que eu colocaria. Não consigo lembrar agora de cabeça mais alguém que a gente poderia ter colocado. Talvez o Haaland, mas o Ruud fez 2 gols, o Mbembo Ah, fez 2 gols. sim. Difícil Eu colocar. senti falta aí do Cole Palmer. Ah, o Cole Palmer, é verdade. Fez Fez uma fez uma partida boa essa. partida. Uhum. Eu esperava ele nessas 11 melhores. Talvez no lugar E do Savinho, o sim, Matheus Nunes deu talvez o assistência, não sei. É, faz sentido. Mas aí, mais pensando ali no desenho, ele ficaria meio que no lugar do Matheus Cunha. Então, o Matheus Cunha acabou jogando melhor do que ele. Então, Uhum. é meio que aceitável esses 11 melhores. Fica claro que o jogo do Arsenal e do Tottenham, do Arsenal, o Tottenham perdeu, inclusive, a gente não falou também, mas o Tottenham perdeu para o Crystal Palace, mais uma hecatombe que aquele time de Postecoglou consegue fazer. Mas uma nota de que se Arsenal e Liverpool não foi um bom jogo, mas não foi aquilo tudo que a gente esperava. Esse jogador, a gente não ter. Se a gente olhar para todo mundo, aqui o Van Dijk tá aqui, né? Ok. Mas a gente olhar para todo mundo, os 22 que começaram, tu não tira um destaque, tu não tira um, não. Esse aqui, esse cara realmente foi muito bem. Tu não consegue tirar um grande destaque do jogo, né? Não, talvez ali você tire o Caio Saka, por causa do gol dele, ele deixando o É, companheiro sentado no talvez, chão. talvez. Que foi bem no primeiro tempo, mas Sim, enfim, talvez. era o jogo que a gente esperava mais. É. Bom, vamos passar para aqui para a classificação. Então, terminada a nona jornada da Premier League, temos City em primeiro com 23 pontos, reassumiu a liderança, no caso, com 23 pontos. Liverpool em segundo com 22, ali pertinho, seguindo, no caso. Arsenal com 18, e aí já está 5 do City. Pode começar a ficar caro isso aqui para o Arsenal conseguir competir. Aston Villa em quarto com 18 também, Chelsea em quinto com 17. Então aquela rodada passada que o Chelsea perdeu já está aqui na cola de novo, já chegou aqui de novo. Olha este Nottingham em sexto, pegando o Conference com 16 pontos. O Brighton também com 16 pontos. Não duvido que esse Nottingham vai conseguir manter essa performance ao longo do campeonato, mas é muito legal de ver. Tottenham, então, com a derrota, cai para oitavo, 13 pontos. O Brentford, com a vitória, vai para nono, 13 pontos. O Bournemouth, com o empate, vai para décimo, no caso, com 12 pontos. Depois a gente tem Fulham em 11º com 12. O Newcastle com 12 também. E o que a gente falou, United e West Ham, acho que tá. Acho que o da Premier tá dando diferente que tá dando no saldo, se eu não me engano. Um tá dando pelo saldo, o outro tá dando pelo confronto, ou quantidade, algum outro critério. Mas ou é o United 14º e o West Ham 13º, ou invertido ali, enfim. Aqui na que a gente puxou foi o Manchester United 13º, o West Ham 14º. Lembrando que tem alguns critérios, tá? Tem alguns lugares que usam alguns critérios finais do campeonato e, por exemplo, a tabela da Premier não usa alguns critérios finais do campeonato. O que isso quer dizer? Que alguns critérios para a Premier League ou para a La Liga ou para a Série A, isso cada liga tem a sua, ela só considera na sua tabela, no seu site oficial, o critério no final do campeonato. Então vamos imaginar que ela tenha um critério de desempate de cartões amarelos. Ela não considera na tabela atual. Ela vai considerar apenas na tabela final.
Eu dei um exemplo, não quer dizer que seja isso, tá? Então por isso pode ter sempre essa diferença uma ou outra, mas vocês vão ver que é sempre a mesma quantidade de pontos e muito provavelmente a mesma quantidade de vitórias, empates e derrotas, porque tem essa pequena diferença de um para o outro. Depois o Leicester em 15º com 9, o Everton em 16º com 9, o Crystal Palace com a vitória vai para 17º com 6, o Ipswich em 18º com 4, o Wolves, que a gente acabou de falar, em 19º com 2 e o Southampton, que a gente já falou também, com 1 ponto, tá? Gente, essa foi a tabela. Vamos passar agora já para a próxima rodada também, até porque esse vídeo está ficando um pouco longo e o pessoal também não, senão já fica um pouco extenso para vocês. Próxima jornada, então, dias 2, 3 e 4, é isso? Ou 2 e 3? Eu já não sei mais. 2, 3 e 4, né? Tem jogo na segunda-feira, se eu não me engano, né? Tem Fulham e Brentford na segunda-feira. Então a gente abre a rodada então no dia 2, no sábado, às 12h30, horário de Lisboa, Newcastle e Arsenal. Jogo bem interessante, bem legal de ver, ainda mais lá na casa do Newcastle. A gente tem Bournemouth e Manchester City. O Manchester City só volta a jogar em casa no final de novembro, tá? Vai ficar praticamente um mês fora aí do Etihad no mês de novembro. Bournemouth e Manchester City, Ipswich e Leicester às 15 horas. Também às 15 horas, Liverpool e Brighton. É um outro jogo bem interessante. Vamos ver como é que esse Brighton consegue responder lá dentro de Anfield, sempre mais difícil. Nottingham e West Ham, e vai ser um jogo legal porque o Nottingham está em uma ascendente e o West Ham numa descendente, então vamos ver como é que o West Ham responde depois dessa vitória que parece mais um relâmpago aí contra o United, e ver se esse Nottingham consegue manter essa boa fase também. Ainda no dia 2 às 15 horas, também tem Southampton e Everton, às 17h30 Wolves e Crystal Palace, e já no dia 3, então no domingo, tem Tottenham e Aston Villa, um jogaço, um jogo bem legal para ver no Tottenham Stadium também. E tem Manchester United e Chelsea, então tem jogos bem legais essa rodada aí para a gente assistir. Vamos ver se o United já tem algum treinador até lá. Provavelmente não. Acho que o United vai aí umas 2 semanas aí para achar um bom treinador também, ver se acha alguém no mercado, sempre um pouco mais difícil no meio da temporada. E na segunda-feira vai ter Fulham e Bradford. Então pode ser que no vídeo que a gente gravar na segunda-feira não tenha os 11, por exemplo, ou que a tabela não esteja 100% atualizada porque vai estar ocorrendo esse jogo de Fulham e Brentford. Tá bem? Fê, mais alguma coisa para a gente fechar? O... Tem jogos importantes para essa próxima jornada. O Manchester United e Chelsea é um bom jogo para a gente acompanhar. Mesmo o Manchester United já tendo um novo técnico, não tem tempo para ele treinar. Então, tendo um novo técnico, não dá para a gente tirar muitas conclusões. Spurs, Tottenham contra o Aston Villa também vai ser um jogo muito interessante. O Tottenham voltando a jogar em casa, que é onde ele consegue as suas principais vitórias nessa temporada. Uhum. Que o Tottenham está numa montanha russa e ganha e perde, não tem uma regularidade. Então é um jogo ali de frente à sua torcida. São 2 jogos aí importantes no dia 3. E no dia 2 aí a gente tem o Liverpool e Brighton, que também vai ser um jogo bonito de assistir. Vai ser um jogo, vai ser um sabadão aí intenso, um domingo também, domingo à tarde também, sábado e domingo de Premier cheia. Fê, fechamos por hoje então? Era isso? Fechamos. Boa. Pessoal, não esquece de deixar o like, de ativar o sininho, de colocar comentário, bora falar sobre futebol. Este foi a análise da jornada 9 e já passando os próximos jogos da jornada 10 da Premier League, tá? Um abraço a todos, até a próxima.